Oi, gente, trazendo aqui para vocês mais exemplos de ideias para a dança continuar se movendo, mesmo em tempos de pandemia. Este vídeo é sobre o espetáculo Na Sala, produzido pelo Estúdio de Danças, uma escola daqui do Recife. E quem compartilhou com a gente mais detalhes sobre a produção e processo criativo desse espetáculo foi o coreógrafo Luiz Roberto, que assinou a direção artística, e a bailarina Beatriz Gondra, que também atuou como assistente de direção. A gente veio de um ano muito atípico, né? De um semestre quase por completo de aulas online, né? Das tentativas das aulas dentro de casa, né? Os desafios. E aí, quando a gente veio voltando aos poucos ao presencial, a ideia era, de uma certa forma, celebrar, mesmo que tenha sido um ano tão difícil, mas celebrar de uma forma viva, com dança, né? Esse ano que se encerrou, que foi 2020. Então, a gente ficou pensando quais eram as formas mais seguras, se seria de repente alugar uma pauta no teatro, mas aí tinha questão de público, que ia ser, tinha que diminuir o número de público, então a gente tinha que fazer mais sessões, ia ser um custo mais alto. Alguns teatros já não estavam mais tendo pauta por conta da pandemia, e aí a gente ficou pensando, né, maturando na cabeça como seria para desenvolver esse espetáculo, né, que no fundo a gente meio que improvisou um espetáculo dentro de uma sala. E daí surgiu a ideia do Na Sala. E por que na sala? Porque o espetáculo ocorreu literalmente dentro da sala, então tudo ocorreu dentro da sala. A gente transformou essa sala numa caixa, né, de teatro. Então esse espelho a gente cobriu com os panos pretos, a parede foi pintada, retirou os quadros, teve toda a questão de iluminação, né? A iluminação foi feita por Cleison Ramos, né, do Farol Ateliê da Luz, a filmagem por André Ferreira, né? Então pessoas competentes demais. Então assim, a gente fez de tudo para tentar transformar isso aqui no teatro. E foi o que a gente conseguiu para levar a dança ao público, né, aos nossos alunos e às famílias. Como ocorreu isso? Por exemplo, as coreografias eram filmadas uma vez por turma, então não era todo mundo dentro da sala, tem a questão dos protocolos de segurança, então filmava uma turma, depois outra turma e aí ficava revezando, né? Como o estúdio tem um espaço grande, a gente conseguiu ter essa dinâmica. E foi mais ou menos assim que a gente resolveu trazer um pouco de vida e um pouco de dança para as pessoas nesse final de ano. Com 42 anos de escola e várias apresentações em teatro dentro dessas últimas 4 décadas, Beatriz conta como foi essa experiência de adaptação de espaço ao montar o espetáculo dentro da sala de dança. Com relação à questão técnica, eu acho que o grande desafio foi entender como a gente gravaria de um melhor ângulo, né? Isso junto com os meninos da filmagem e da iluminação. Qual seria o melhor lado da sala para se filmar? Usaria o espelho ou não usaria? Usaria o jardim ou não usaria? Tem que pintar a parede? Então a gente pinta. Vai ter que cobrir o espelho? A gente cobre. Então eu acho que foi pensar numa forma que deixasse isso aqui o mais caixa preta possível, né? O mais parecido com o teatro. Eu acho que o desafio maior foi esse. Como é um espaço menor do que o teatro, não tiveram, eu acho que tantas questões mais de subir para botar uma luz lá em cima. Óbvio, o Cleison deixou isso aqui incrível, tinha luz em todo lugar da sala, né? Vocês podem conferir o espetáculo, então ficou muito bonito a questão de iluminação, realmente. Então deu um upgrade no espetáculo, né? Então essa questão técnica, eu acho que foi isso, deixar o mais parecido com o teatro possível, né? A questão do linóleo também, a gente colocou linóleo, até porque o piso daqui é de madeira, então para filmagem seria interessante, né, ter esse linóleo. E a questão do espaço para as coreografias foi o que também teve uma adaptação maior, né? Mesmo a sala sendo grande, né? Mas não é do tamanho de teatro, e ainda assim tinha os equipamentos de filmagem, então que ocupou um pouco da sala. Então a gente ainda teve que se adaptar a esse mini espaço que foi criado. Então, interessante também falar da forma de filmagem, né? Então, se você estiver mais perto da câmera, você fica um pouco maior. Se você estiver mais distante, você fica um pouco menor, para dar justamente essa ideia de amplitude, né? Então, tinha que se adaptar também nas coreografias. Uma fila da lateral tinha que ser dividida, não era cada pessoa no mesmo espaço. Então, uma pessoa de trás teria que estar mais junta, a da frente teria que estar mais separada, para dar essa ideia que todo mundo estava no lugar direitinho. Então, teve esses ajustes técnicos que foi visto na hora e eu acho que o resultado foi muito legal. Mas assim, foi uma experiência nova para todo mundo, né? Tanto para os bailarinos quanto para os meninos, né? Os meninos já estão com experiência, principalmente André, de filmagem por todo o país. Mas foi uma experiência nova, muito boa, até desde o baby, né, até o avançado. Eu acho que foi muito legal, assim, redescobrir o espaço dentro da escola para também levar arte para o público. Para as coreografias do avançado, a gente teve, não é meio problema, mas foi uma adaptação que a gente teve que fazer. Tipo,
Algumas das meninas que dançaram, e dos meninos também que dançaram com o avançado, já tiveram experiência de dançar em palco aberto. Então, palco aberto a gente sabe que não tem coxia, ou a gente sai para ficar na parte de trás, ou fica nas laterais, em pé, né? Com a cara lívida, né? Assim, não ter expressão nenhuma para que o que esteja acontecendo no meio chame mais atenção. Então, mais pro adiantado, que teve que fazer essa adaptação. Então, saía de cena, parado, ficava. O que estava acontecendo dentro, porque não tinha como editar espaço, né? Senão ia ficar muito esquisito. Até tinha como aproximar e tal, mas como eram coreografias de conjunto, tinha que se mostrar o todo. Então, apareciam as pessoas, mas a gente ficava numa fila, parado, esperando a próxima vez de entrar, entrava para a coreografia. Para os pequenos não teve tanto esse problema, porque era uma coreografia completa. Então, eles entravam, dançavam, parava a edição, fazia o agradecimento, parava a edição. Então, deu para ajustar, não teve tanto problema de coxia, mas para o avançado mesmo, nos conjuntos. Além de ter sido assistente de direção, Beatriz também participou desse espetáculo dançando. Ela, que também é bailarina, contou pra gente como é que foi dançar para as lentes sem a presença do público. Foi a primeira, assim, que eu me lembro. Eu não tenho nenhuma experiência de fazer uma gravação na sala, assim, pra edição e tal. Acho que só espetáculo, né? Mas foi a primeira experiência. Foi meio esquisito na hora, né? Porque a gente realmente não tem público. Tem alguns professores que ficaram, pouca gente na sala, né? Por conta do protocolo de segurança. Mas é aquilo. Você, por exemplo, comigo aconteceu de uma vez na minha variação, que eu dancei conjunto e variação de um repertório clássico, Paquita, e eu saí do lugar que podia ir. Tipo, tem uns lugares já marcados por conta da câmera. E aconteceu de eu sair algumas vezes que aconteceu, enfim. E eu saí e a André na hora fez: eita, Bia, saiu, desculpa, mas a gente tem que faltar. Eu, tudo bem, vamos lá, né? Mas você fica naquela tensão. Então, além de se preocupar com a questão da técnica, né, do repertório, você tem que se ligar no espaço. Porque se eu passar daquela linha, eu não apareço na filmagem. Então, isso pra mim foi muito desafiante, assim, demais, desafiador, que eu fiquei, até eu tinha que respirar. Calma, deixa eu ver até onde eu posso ir, porque às vezes você se empolga, né? A dança, ela expande muito. Então, no palco, pronto, uma diferença que assim, no palco você expande. Na sala e com filmagem e limitação de espaço, você tem que diminuir mais ainda. Então, isso pra mim foi uma dificuldade que eu tive, sabe? De perceber esses espaços. Eu já sou alta, né? Já sou grande. Então, isso eu senti. Com a questão do público, eu acho que, lógico, né? Tem o calor, tem o frio na barriga. O frio da barriga permaneceu na mesma, tá? Tipo, antes de entrar ali, eu tive as mesmas sensações que eu tenho de entrar no palco, né? Minha avó já dizia, parou de ter essas sensações, então a dança já era, esfriou, né? Mas tive essa sensação, tive o frio na barriga, mas você sente falta, né? Do calor do público, dos aplausos, apesar de quando a gente acabava a variação, as pessoas aplaudiam, mesmo aqui de fora, o pessoal do avançado, o pessoal da equipe que ficou filmando, aplaudia e tal, mas é diferente, né? É diferente você ver aquela luz que acende na plateia e você vê as pessoas aplaudindo, né? Mas foi uma experiência boa, nova, né? Tem a questão até de detalhes de imagem, por exemplo, o ventilador tinha pouco, né? Porque a gente teve que retirar por conta da parede, então a gente suava muito. Então, entre uma variação ou outra, ou repetir uma vez ou outra, aí chamava a atenção, passa um pano, gente, novela, passa um pano para retirar o suor e tal, as gotículas, para não ficar. Então, assim, foi uma experiência nova, mas eu gostei bastante, assim, foi bem interessante. Para montar o espetáculo na sala, o estúdio de danças trouxe 15 pessoas para ajudar na produção e contou com um elenco de cerca de 35 bailarinos. Apesar dos resultados positivos, Beatriz lembrou que produzir um espetáculo para o vídeo não é tão simples assim, mas ela deu algumas dicas para outros artistas que desejam fazer um espetáculo de dança aproveitando seus próprios espaços. Eu acho que o principal é saber qual é o objetivo, né? Vai ser uma filmagem mais amadora? Vai ser uma filmagem que você quer, por exemplo, no caso nosso, né, disponibilizar, né? Tá aí nas redes sociais, o mundo todo, né? Vamos dizer, pode acessar e ver. Né? Então, dependendo do objetivo, eu acho que aí cabe alguns cuidados nas escolhas dos profissionais. Quem é que você quer que filme, quem é que se você vai querer uma iluminação. Por exemplo, aqui a sala do estúdio é totalmente aberta, né? Assim, aberta tem combogós, janelas, grandes janelas. Então, a questão de iluminação influencia muito. Então, seria interessante fechar, seria interessante gravar de noite, né? A gente gravou de noite, teve que tapar o espelho. Então, esses cuidados mais técnicos, que a depender do objetivo da sua filmagem, eu acho que vale a pena ter, sabe? Um linóleo, com certeza. Se programar com isso, com esses ajustes técnicos, porque no fundo a dança vai ter,
né, já está no corpo do bailarino, ele vai dançar. A grande preocupação, eu acredito, que seja com a parte mais estrutural, sabe? Como eu disse, a gente precisou pintar a parede, entendeu? Para não ficar uns detalhezinhos que tinha. É isso, eu acho que se preocupar com os ajustes técnicos. Se eu vou querer uma filmagem mais que apareça para mais gente, ou vai ser uma coisa para escola, né? Depende, né? Não sei. E se tiver condições também, porque tudo é custo, né? A gente sabe. Mesmo fazendo dentro da sala, teve, óbvio, que tiveram custos. Mas é bem menor do que um teatro, né? Do que uma pauta, do que, enfim, taxa de várias coisas. Mas é isso, eu acho que se preocupar mais com esse ajuste estrutural, né? Do cuidado estrutural, do chão, do piso, porque a filmagem tudo aparece. A gente pensa que não, como eu falei, do suor, tudo aparece. Uma gotícula de suor, mas vai aparecer. Um detalhe no chão de breu vai aparecer. A gente não usou breu, porque aparecia, ficava feio, né? Uma filmagem, né? Então, muitas dessas dicas também a gente percebeu junto com o André, que é um profissional, né? Já há anos no mercado, muito competente, junto com o Cleison. Então, é muito bom ter pessoas competentes junto da gente, né? Que aí a gente consegue fazer isso da melhor forma, né? Eu acho que é isso. O Luiz, que foi o diretor do espetáculo, acho que ele teve muito cuidado com esse ajuste técnico e estrutural, desde a criação de coreografia, né? Até essa parte mais estrutural mesmo. Então, valeu muito a pena ter essas preocupações, esses detalhes. Até a máscara, né? Ser a mesma, por exemplo, na coreografia. Então, vocês vão ver que tem coreografias que são 3 cores diferentes. Então, a gente teve a preocupação de ter máscaras, todo mundo usar a máscara da mesma cor, do mesmo tecido, para ficar uma coisa bem, né, padrão, assim, mais do nível que a gente queria, né? Por exemplo, uma coisa legal, o figurino foi não a parte de variação de repertório clássico, mas a parte das coreografias que o Luiz montou, o figurino foi nosso. Então, mesmo escolhendo as cores, padrão de cor, né? Bege, vermelho e preto, a gente tinha que escolher as nossas roupas, então foi legal, não teve gasto com figurino, né? Foi um figurino nosso, que dá pra fazer, né? De uma forma amadora, assim, e eu acho que o resultado ficou bem legal, sabe? Eu acho que vale a pena, e até para incentivar os nossos alunos, né? Porque realmente foi um ano atípico, foi um ano desafiador para todo mundo, de muita tela o tempo todo. Então, pisar num palco, mesmo que seja improvisado numa sala, já é alguma coisa, um respiro de esperança, sabe? Que esse ano a gente consiga pisar no palco mesmo. Falo também em nome das diretoras, né? De Lúcia Helena Gondra e Ruth Rosenbaum, né? Elas ficaram muito felizes, né? Com que Luiz conseguiu produzir também e dirigir esse espetáculo, né? Mesmo de longe, né? Que elas não estão podendo estar aqui. Então, eu acho que foi uma forma também da gente levar um pouco de esperança, né? Para elas, assim, de que isso aqui ainda está borbulhando, né? Ainda tem dança, ainda há muita dança aqui. Sobre o processo criativo do Na Sala, quem contou pra gente mais detalhes foi o coreógrafo Luiz Roberto, que assinou a direção artística desta montagem. Quando a gente começou com essa história, né, desse espetáculo, né, entre aspas, a gente não tinha, no começo de tudo, a gente não sabia se a gente ia fazer um vídeo, se a gente ia fazer um espetáculo presencial, se a gente ia fazer uma live. A gente ainda estava meio indeciso, né? Acho que até um mês antes a gente ainda estava um pouco nessa indecisão. Até que a gente teve contato com a pessoa que filmou, né? Que foi André, e aí André Ferreira, e aí André falou pra gente que era melhor não fazer uma live e tudo, e fez o vídeo. Então, todas as 3 coreografias, né, que eu fiz, montei pensando em palco italiano mesmo, sabe? Inclusive foi até um pouco difícil pra gente, a filmagem. Como a câmera fica mais ou menos perto de tudo, né? Então, de certa forma, perde um pouco os desenhos, né? Que a gente pensa, os cânones, toda essa história a gente perde um pouco, né? E a câmera de cima já facilitou um pouco, a gente já consegue ver os desenhos melhor, né? Tudo, né? Como eu também na minha vida já fiz muita coisa que não foi em palco italiano, né? Em palco normal, com coxinha, palco tradicional. Então a gente já teve que organizar bastante, né? Quando você sai de cena, o que é que tem que acontecer, para onde você tem que ir, se você tem que ficar parado logo que sai, né? Vira, a hora que tem que virar, a hora que tem que andar para mudar de lugar, né? Isso tudo a gente teve que estudar bastante. Outra coisa também é que normalmente quando a gente pensa em vídeo também, que é a diferença do palco, né? Que o palco, o que aconteceu, aconteceu, né? Se você errou, se você acertou, né? Não tem muito o que fazer, a vida da gente é isso mesmo. O que eu tentei trabalhar bastante também é pensar no vídeo da mesma forma, né? Para ter aquela mesma sensação, aquela mesma adrenalina, de ser uma chance só, acertou, né?
Então isso eu sempre tentei trabalhar, embora que a gente tenha filmado mais de uma vez cada coreografia, mas eu sempre tentei trabalhar isso. Vamos tentar não parar, com uma exceção, somente uma exceção, todas as outras coreografias, a gente sempre passou tudo corrido. A gente nunca parou, errou, para, não, volta, não. E até a sensação de que está no palco mesmo, né? Essa coisa da adrenalina, né? Porque durante esse ano da pandemia é o que mais a gente sente falta, né? Não poder dançar mesmo, não poder ter o espetáculo, né? O espetáculo é uma sensação muito particular, né? Mesmo, é uma sensação muito especial, né? Então, ficar sem essa sensação não é muito boa, né? Porque é uma coisa também que você se acostuma, também entre aspas, né? Que você também nunca se acostuma totalmente, né? Mas você vai se habituando a ter essa coisa da adrenalina, essa coisa do medo, da ansiedade, tudo junto, né? Então eu tentei mesmo que as pessoas continuassem sentindo isso, né? Tanto é que muita gente falou que a sensação realmente era que estava no palco. A luz também ajudou bastante, né? Cleison deixou isso aqui muito legal, também colocou essas luzes laterais, tudo, né? Que aí deu muito essa sensação de palco para eles, né? O que foi mais trabalhoso é que, como a gente não trabalhou com câmera o tempo todo, então no dia a gente teve que ter algumas modificações de lugar, né? Porque mesmo a câmera que ele usou, que é aquela câmera mais angulosa, né? Que pega mais o tamanho da sala mesmo, os desenhos que a gente faz fica diferente, né? Porque a câmera está aqui parada, né? Então muita coisa a gente teve que mudar de última hora, né? Mais para lá um pouco, mais para cá um pouco, mais para frente, mais para trás, né? O coreógrafo Luiz Roberto, que tem mais de 37 anos de dança e outras experiências com vídeos de dança, lembrou ainda o início da sua carreira. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com essas pessoas daqui, sabe, do estúdio, sabe? Eu comecei aqui, né, quer dizer, entre aspas, né, um ano depois que eu comecei a dançar, eu já vim pra cá e já fiquei um tempo aqui grande, depois eu voltei pra cá, né? Sempre fiquei nesse vai e volta. Essas meninas são ótimas de se trabalhar, né? Ainda teve a presença de Joel também. É muita gente boa de trabalhar, sabe? Que tem vontade, que não tem moleza, que não tem nada, sabe? É para trabalhar, vamos embora, vamos fazer, sabe? E o contato também com o André, sabe? O André Ferreira, tanto contato com o André Ferreira como com o Cleison, sabe? Foi bom e essa coisa no meio da pandemia, né? Que foi muito especial mesmo, sabe? Porque a gente ia acabar o ano sem acabar, né? Sem finalizar, né? Um processo, né? Que foi um processo, né? Então foi ótimo ter essa finalização de qualquer jeito, sabe? E uma experiência nova, né? Eu no começo da minha carreira também a gente já filmou coisas, né? Já filmou coisa em palco, já na época que tinha a TV Cultura, a gente foi fazer coisa na Cultura, na época que eu morei em São Paulo. Mas aqui foi diferente, né? Na sala é diferente, é toda uma organização diferente, né? Luz, como se coloca, onde está a câmera, né? Você vê, não tem coreografia nenhuma que tenha contato. Tem uma coreografia das que eu fiz, né? Das 3. Tem uma que tem uma hora que tem 3 duplas, mas elas também não entram em contato hora nenhuma, uma com a outra. Isso foi bem pensado mesmo, sem contato. E a máscara, né? A máscara é uma coisa que muda muito. Não dá para imaginar como é ruim a máscara, né? Assim, ruim para dançar, né? Ruim para respirar, para olhar, para ter o foco do seu rosto, né? É uma parte do rosto que você perde, que se esconde, né? Mesmo que a gente tivesse usado aquela mais transparente, mesmo assim é estranho, né? Muda, o rosto da pessoa muda muito, né? E com o rosto vai uma parte da coreografia, né? Uma parte da coreografia vai embora, né? Com a falta da boca e do nariz, né? Mesmo com o olho de fora, mas é muito engraçado isso, né? Eu realmente fiquei pensando na hora nesse ano todo, né? Nas aulas e tudo. O olho fala muito, né? O olho ele fala demais, mas sem o nariz e a boca, engraçado, né? Mas tem que usar máscara,
e a gente foi bem justo, bem organizado nisso. Usamos o tempo inteiro, inclusive compramos máscara para combinar com o figurino, sabe? Cada um, acho, sei lá, teve 3, 4 máscaras para combinar com os figurinos, sabe? Aula sempre de máscara, a gente sempre se organizou bastante com isso. Qualquer espetáculo é sempre um desafio. Como foram 3 coreografias para 3 grupos diferentes, então foi sofrido, né? Porque essa pandemia mexeu muito, a gente teve que diminuir a quantidade de dias de trabalho, né? Então a gente teve também poucos dias para ensaiar também, né? Embora que a gente tenha ensaiado bastante, mas a gente teve poucos dias para ensaiar. Essa coisa de montar 3 coreografias diferentes, com 3 grupos diferentes em 3 dias diferentes, foi bem complicado. E tem uma coisa também muito forte no vídeo, é que ele vai ficar. Ele vai ficar para sempre, né? Tudo bem, você filma um espetáculo, vai ficar lá também, mas aqui a gente fez um vídeo, né? Fez um vídeo, isso vai ficar para sempre, né? Tá lá registrado, isso também é uma coisa que pesa bastante, né? Todo mundo, a possibilidade de mais gente ver também, né?